Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso querido e amado Evangelho do nosso canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior por essa oportunidade e que possamos vibrar junto ao nosso Evangelho de amor, pedindo a proteção da espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, para que possa nos intuir e que possamos trazer as palavras do Evangelho com clareza, com entendimento, para que a gente, junto ao Evangelho, consigamos usar desse instrumento tão grande para nos fortalecer no nosso dia a dia e enfrentamento das nossas provas diárias. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E o nosso Evangelho de hoje é a moral estranha: quem não odiar seu pai e sua mãe? Havia uma grande multidão acompanhando Jesus, e voltando para ele, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama mais o seu filho e sua filha que a mim, não é digno de mim. São textos bíblicos de Lucas e de Mateus, nos falando de quem não odiar pai e mãe, que era uma palavra muito contraditória aos ensinamentos de Jesus, né? Então agora vem a explicação do Evangelho e depois a gente dá uma pausinha para uma reflexão. Certas palavras, aliás, muito raras, fazem um contraste tão estranho na linguagem atribuída ao Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a perfeição da sua doutrina nada sofra com isso. Escritas após a sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzido, ou que não é menos provável que o sentido original tenha sofrido algumas alterações ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido e uma só vez que fosse repetida pelos copistas, como se vê com frequência nos fatos históricos, né? Então ele explica aqui que a palavra odiar não tem nada a ver com Cristo, né? Que o Cristo só pregou amor, mansuetude, bondade, jamais ia falar do Evangelho que você tem que odiar pai e mãe se toda a família começa, se toda a estrutura começa na família, né? Honrar pai e mãe, o próprio Evangelho vem na sequência falar sobre honrar pai e mãe. Como que ele vai falar que nós temos que odiar a família se realmente nós precisamos dessa estrutura familiar para estarmos juntos, para evoluir? Então, aqui nesse conteúdo, ele nos fala que o nosso tempo, se falar odiar, a gente vai achar que é o fim do mundo, como que Jesus. Então, ele fala que a tradução antiga, a língua hebraica, ela era muito difícil de ser compreendida. Tinha certas palavras que eles usavam com o nosso termo de agora. O odiar de agora é ódio, é raiva, rancor, né? E na palavra antiga dos hebraicos, a língua tinha vários sentidos, várias significações. Então, por isso que eles usaram esse termo na época. E como não foi Jesus que escreveu o Evangelho, foram os próprios evangelistas, os profetas, né, que fizeram, Mateus, Lucas, os seguidores deles, usaram a palavra do tempo do Cristo, né? Porque como que a gente vai odiar nossa família se a estrutura começa dentro do lar? Claro que pela doutrina espírita sabemos que temos diferenças de espírito, trazemos bagagem espiritual de irmãos de outras vidas, que nós temos que se corrigir, né? Por isso que às vezes tem as diferenças entre lares. Por isso que um segue um caminho, o outro segue outro. E aí a gente vai entendendo o propósito do Evangelho, que nem toda palavra que é escrita pelos profetas, pelos evangelistas, estão de acordo com a lei, que sofre mutação, né? Que ela muda, né? Então a nossa lei, a palavra odiar, não diz ao conteúdo do Cristo, né? Aí ele vem no próprio outro tema dizendo assim: abandonar
pai, mãe e filhos. E vem assim nos dizendo que todo aquele, por amor ao meu nome, deixar sua casa, seus irmãos, suas irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, suas terras, receberão o centúplo e terá como herança a vida eterna. Texto bíblico de Mateus. E então Pedro lhes disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. E Jesus disse-lhes: eu vos digo em verdade, que não há ninguém que deixará pelo reino de Deus a sua casa, pai, mãe, irmão, mulher, filhos, que não receba deste mundo muito mais do que no século futuro e a vida eterna. Texto bíblico de Lucas. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permita-me ir dispor do que tenho em minha casa. E Jesus respondeu: que todo aquele que, tendo a mão no arado e olhar para trás, não é digno do seu reino. Texto bíblico de Lucas e a explicação do Evangelho, que nos traz muita reflexão, como eu disse. Como que vai odiar se o fundamento está na família, né? Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que era evidente a este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, e enquanto a ideia da renúncia, a família seria sua negação. Não temos, aliás, sobre os nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar a doçura do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem aos outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e sua mãe para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos aonde separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito e nem a dedicação que se devem ter aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que, até mesmo tomado ao pé da letra, salva a palavra odiar. Aquelas expressões não seria a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe? Nem no sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda, se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar a forma proposital e exagerada o quanto era importante para o homem o dever de se ocupar na vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que as forças circunstanciais, os laços de famílias, menos a força de uma civilização moralmente mais avançada. Esses laços muito fracos, por povos primitivos, se fortificavam com o desenvolvimento da sensibilidade moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram. Se não há cruzamentos, se não se mesclam uma com as outras, é uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. Então, tá vendo? Quando fala abandonar pai, mãe e filhos, ele fala no sentido do dever, de cumprir as nossas obrigações cristãs, de fazermos da nossa renúncia, né, em seguimento ao Cristo, que às vezes um filho vai ser pastor, vai para um outro país, vai para uma outra cidade. Um pai que precisa trabalhar, ele sai de casa e vai para o seu trabalho, às vezes ele não volta só final de semana. Então ele fala que como que a gente pode odiar a família se cada um tem um propósito para se viver, né? Ele fala do abandono, de renúncia, não do abandono de você nunca mais querer saber da sua família sem nada. E quando a gente está no propósito do Cristo, né, que nem nós temos a nossa casa de caridade, nós temos o nosso propósito de, por exemplo, às 18 horas estarmos na casa de caridade, de segunda, quarta e sexta. Às 18 horas, aquela renúncia,
É constante, na segunda, na quarta e na sexta, para estarmos lá dentro em propósito do Evangelho do Cristo e ajudar na caridade, na sustentação das pessoas que seguem a casa. É um momento de renúncia nossa, de estarmos ali e largarmos a nossa família nesse momento para estarmos junto de vocês, para estar fazendo esse momento de evangelização. Então, cada um tem um propósito de renúncia para seguir o propósito de Deus. Então, ele fala que tudo aquilo lá atrás era contraditório. E nós estamos muito claros com a doutrina, sabendo que o progresso é evolutivo, que a gente evolui, que as castas são misturadas, que nós temos, né, nações, tudo se misturando. Por quê? É um processo que precisa, é necessário. Então, nós temos que entender que o abandono é só para o processo espiritual. Que a gente não vai deixar de amar e gostar da nossa família porque foi morar em outra cidade. Eu tenho filho em outra cidade, né? Tenho uma filha comigo, foi, voltou. Então, tudo isso faz parte do processo. Renúncia, vai embora, a filha acompanha o esposo, né? É assim a lei da vida. Vai trabalhar em outro estado, vai trabalhar em outro país. Então, nós temos que respeitar essa lei de amor e de renúncia, porque a renúncia é trabalho. Enquanto você estiver trabalhando, é um propósito evolutivo do ser, que faz você não estar presente com a sua família. Então, estão tantas formas de entender o Evangelho, que não é pelo entendimento de abandono, que vou largar porque o Evangelho... Não é esse largar que a gente fala com falta de respeito. É um largar, um renunciar de amor ao propósito evolutivo de trabalho que nos convida a estar distante e seguindo o propósito cristão, mas amando sempre a nossa família, né? Aí, no nosso evangelho nos fala do abandono e ele vem também com o tema deixar os mortos enterrar seus mortos. O que ele quer dizer do abandono que ele fala lá no comecinho do evangelho, que às vezes nós perdemos, mas a gente não perde o amor. Por exemplo, tem o papai, tem uma mãe na espiritualidade, tem o irmã, tem o genro, pessoas mais íntimas do nosso laço familiar, né? A gente não vai deixar de amar porque eles morreram, porque eles vivem na espiritualidade maior. Então ele fala, deixar os mortos enterrar os seus mortos, que a gente deixa seguir aquele que Deus convidou para a espiritualidade. Então, vamos ao tema do evangelho, deixar os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um que o seguia, e ele respondeu, Senhor, permiti que eu vá enterrar meu pai. E Jesus respondeu, deixar os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide e anuncie o reino de Deus. Que ele fala, que ele tem que ir e anunciar o reino de Deus. Deixa lá aquela situação acontecer e resolver, né? Porque morto está aquele que não acredita em Deus, porque a vida é eterna, é espiritual, essa alma é salva e segue para a espiritualidade conforme a fé e o merecimento dela, né? O que pode significar essas palavras? Deixar os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostram antes de que tudo, na ocasião em que foram pronunciadas. Não podia ser uma censura aquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo do seu pai. Então, como ele fala, é um dever, temos lá que fazer aquele momento de provação e depois entregou para Deus, entregou para Jesus, para a espiritualidade amiga, nosso ente querido que partiu, para eles seguirem bem lá e depois continuar seguindo a nossa vida. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é de fato a verdadeira vida e a vida do espírito. A sua existência terrena é apenas transitória e passageira. A espécie de morte, se comparamos ao esplendor da atividade da vida espiritual, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que se prende à gleba terrena, na qual fica feliz em se libertar, e o respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. E é semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe se pertenceram, que lhe tocou, que lhe querem bem, guardam como objetos de estima. Era para isso que aquele homem não podia compreender a si mesmo, o que Jesus ensinando dizendo, não vos inquietei com o corpo,
preocupai antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois lá é que está a verdadeira vida. Então, esse é a comparação de deixar os mortos, enterrar os mortos. É fazermos o cumprimento de enterrar os nossos entes queridos, deixá-los partir, que a matéria física serviu de uma vestimenta, e depois adiante cuidar do espírito, ajudar o espírito na evolução, com as nossas orações diárias, desejando luz, vibração, socorro espiritual, acolhida, que o espírito receba toda a ajuda que for permitida por Deus, por Jesus, no plano de Deus, e deixá-los seguir, porque se foram convidados à pátria espiritual é porque o tempo deles chegaram. Independente de qualquer quesito que a gente fale, mas não era, ninguém de nós sabemos quem é a hora de alguém. Se for convidado, o que basta para nós é fazer a nossa devoção de entrega, de amor, de caridade e de libertação para o espírito, e depois seguir no reino de Deus, para que eles fiquem na espiritualidade e nós façamos o nosso cumprimento aqui na terra, desejando amor, luz, porque o amor vai estar sempre guardado no nosso coração. Então, por isso que ele fala do odiar não existe, você vai continuar levando sua mensagem de amor, você vai direcionando as suas orações de amor para aquele que for, mas deixá-los descansar em paz e a gente continuar seguindo a nossa vida, cumprindo esse propósito de amor. E ele fala também que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim para separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sogra. O homem terá como inimigos em sua casa. Texto de Mateus. Vim lançar o fogo sobre a terra, e desejo, senão, que ele acenda. Devo ser batizado com um batismo, o qual grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acreditai que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão, pois de hoje em diante se encontrarão 5 pessoas em uma casa e ficarão uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra o pai, a mãe contra a filha contra o irmão, e a sogra contra a nora, e a nora contra o sogro. Texto bíblico de Lucas e de Mateus, que nos fala que não veio trazer a paz, e sim a espada. Será mesmo possível que Jesus, na sua personificação e doçura e de bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito que não veio trazer a paz, e sim a espada, separar filho, esposa, lançar sobre a terra o fogo? Tenha pressa que se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contra a condição do seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não é blasfêmia e nem contradição nessas palavras, pois foi exatamente ele quem pronunciou. Elas testemunham a sua alta sabedoria, apenas a forma e a causa estranheza por não expressar exatamente o seu pensamento, que provocou enganos quanto ao seu sentido verdadeiro. Como eu falei lá, da palavra odiar, E essa palavra trazer a paz, vem trazer a espada, vem trazer briga. Não, Jesus não trouxe isso. Ele vai nos falar do processo reencarnatório aqui, que das separações dos lares, de contradições, dessas diferenças de reencarnações. Reencarnamos em famílias, temos genro que não gostamos, nora que não gostamos, pais que tem filho que não está contente com o seu pai. Mas para que tudo isso está existindo? Ele está dizendo dessa paz, do fogo sobre as cabeças, que dentro de um lar vai ter uma reconstituição, que dentro de um lar vai ter vários espíritos reencarnados que estão brigando entre si por uma moral evolutiva, só que alguns ficam retardatários e não aceitam a evolução. Então tem essas separações. Eu não vou morar com minha mãe, que minha mãe é muito chata, porque ela é muito exigente, porque ela é isso, porque é aquilo, eu vou para outro lugar. Então tem essas separações,
tem essas divisões, tem essas renúncias, essas brigas dentro do lar, mas por esse processo. Como ele fala que a linguagem era muito pobre antigamente, quando os evangelistas escreveram. Então usam termos pesados, mas a palavra que Jesus dizia era desses processos reencarnatórios, dessas divisões, dessas separações. Tem filhos aí que falam, eu não suporto minha mãe, eu não suporto meu pai. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Eu não me dou bem com a minha mãe, porque estão no processo de reajuste. Só que cada um tem que ceder um pouquinho para o outro para poder entender que por todas essas diferenças, essa espada da diferença dentro do lar, dessa agressão de um não suportar o outro, já faz o processo evolutivo. Já vem dizendo o Evangelho nosso sobre isso. Que aquele que não aceita esses desafios para a evolução, volta a tornar novamente um processo de reconstruir de novo essa vinda na Terra. Porque não terminou esse segmento que o Evangelho nos conduziu, né? Então nós precisamos atentar nas palavras do Evangelho com a nossa vivência de hoje, do conhecimento espiritual que temos, que essa espada são as divisões. Não é que o mundo está lá feio lá fora, a gente está vendo tudo que está acontecendo. Mas primeiro a gente está falando de família agora, de um processo de família que a gente tem que se reconstituir. Que por mais que, mesmo que a gente tenha essas diferenças, se respeite, vamos tentar fazer o melhor, olhar aquele que está mais retardatário, silenciar, orar por ele para ele evoluir. E se ele optar por separar e sair, faz parte do processo. Talvez ele precisa sair fora e aprender. Então vamos deixar que no processo de Deus, a gente fazendo se cumprir essas lanças, essas espadas, essas diferenças dentro dos lares, como fala aqui, que tem dessas separações, é para um processo evolutivo. Alguns ainda não estão preparados para aceitar. Vem na espiritualidade amigo nosso lar e fala que quer nascer com a gente, que quer evoluir. Mas na hora da prova, como a gente diz, não consegue suportar a família. Não consegue conviver com aquele jeito familiar. E ele quer ir embora daquela casa, ele abandona. Depois lá na frente ele se arrepende, ele volta. Ou ele vem todo quebrado e a gente tem que ajudar a reconstruir. É tudo isso a forma da vida. Do processo evolutivo e da divisão que ele fala aqui, né? Então tem que atentarmos nós espíritas por esse processo de conhecimento, não a letra, como pessoas falam com acusamento, né? A turma fala assim no pé da letra de espada, violência. Jesus jamais foi violência. Então nós temos que atentar nesse conhecimento que o Evangelho é amor e saber, nós espíritas, que é isso que a espiritualidade nos convida a refletir, das separações e divisões e da espada das separações. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelece sem lutas. Neste caso, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notoriamente falsa, consideramos sem consequência. Ninguém se perturba com ela e se deixam passar sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assenta em uma base sólida e prevê o futuro para ela. Um secreto sentimento adverte os seus opositores, que ela é um perigo, que para eles a ordem das coisas cuja manutenção estão nos interesses. Eis porque lançam contra ela e contra os seus seguidores. Então, a palavra do Evangelho, da doutrina espírita, nos convida a essa reflexão. Que muitas pessoas falam que nós queremos iludir as pessoas. Não é, nós estamos com mais clareza de conhecer. Por que Jesus ia falar toda essa palavra tão pesada? Na boca de Jesus não ia ter esse momento de lançar ódio, lançar separações, abandonar pai e mãe. Como que Jesus ia pedir isso para nós? Ele expressou de formas de renúncias, de caminhada em todo esse conteúdo desse Evangelho. Da paz, a paz está dentro de nós, mas desde que a gente continue seguindo o propósito cristão. E se nós começarmos a querer levar no sentido do pé da letra, nós não iremos realmente ser seguidores da doutrina, mostrando que nessa doutrina de amor e caridade, nós sabemos que está muita tormenta, que tem muitas divisões, separações, conflitos espirituais, reencarnações compulsórias, de deficiências, de tudo isso. É essa, vamos dizer, as destruições e as doutrinas que não querem acreditar que a gente pode evoluir sim. Mesmo com todo esse conteúdo de sofrimento, nós podemos entender que Jesus nos fala que a doutrina estabelece
luta sangrenta, mas para a gente vencer esse desafio, para que a gente passe essa prova de evolução reencarnatória. Então, toda lei de amor do Cristo é isso, é a paz, é honrar pai e mãe, é ser dócil, abnegado, vencer desafios, renúncia de separações que são necessárias. E tudo isso, nosso evangelho de amor, num resumo só, podemos concluir. Jesus é amor, a família é uma bênção, mesmo desestruturada com suas diferenças, mas é o propósito que foi criado pelo nosso Deus Todo-Poderoso e pela essência divina na formação de Maria Santíssima com os irmãos de Jesus. Então que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. E através desse processo de amor, vamos entrar em vibração e gratidão a toda a espiritualidade amiga, para que cada dia mais nós possamos entender o Evangelho de forma clara, para entendermos a nossa vida, a nossa renúncia, de caminhar nos propósitos cristãos. Entremos em vibração aos enfermos, agonizando do vício, da droga, da prostituição, dos encarcerados, abandonados pelas ruas, governantes, nosso planeta Terra, a nossa humanidade, todos os irmãos com sofrimentos grandes, a toda a equipe médica que fluidifiquem as águas, as equipes socorristas para recolher os espíritos desencarnados, para que possam seguir num plano maior, a equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, toda a equipe da Casa Espírita, de Mãe Genoveva, de Eurípides Barçanufo, que nos ajude a sempre caminhar nesse processo de amor e espargir a bênção, a paz, a luz, a cura e tudo que for permitido por Deus, por Jesus. Que o passe espiritual seja derramado a todos, para que vibre nesse amor e nessa caridade. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus, meus irmãos. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Nosso evangelho foi extenso, mas resumidamente, porque senão não daria muito tempo para nós. Gratidão e até uma próxima oportunidade. Um ótimo final de semana a todos e continuamos aqui no nosso canal. Beijo e meu abraço fraterno.